Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 7 de março de 2022, segunda-feira, às 17 horas, é o horário que nós começamos a estudar esta obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. E nesse capítulo 3, nós estamos estudando o item perturbação espiritual, e hoje nós vamos, se Deus quiser, concluir a nota de Allan Kardec à questão 165. Tem uma nota na questão 165 e nós já estudamos o primeiro, segundo e terceiro parágrafos dessa nota. Hoje estudaremos o quarto e quinto parágrafos da nota de Allan Kardec na questão 165 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós, Senhor, aqui reunidos em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, em nome dos nossos amigos espirituais, para mais uma tarde e noite de estudos, aonde iremos, Senhor, buscar nos aprofundarmos nessa doutrina abençoada. Rogamos ao Pai, a Jesus, aos amigos queridos da espiritualidade, que nos inspirem, que nos fortaleçam, que nos amparem, para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada, realizando as nossas atividades com muito amor, com muito esforço, com muita responsabilidade. Mas também pedimos ao Pai que, por acréscimo de misericórdia, Ele envie os seus anjos protetores para estarem próximos de todos aqueles nossos irmãos que, nesse momento, não importa em que parte do mundo, ou se encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento, estejam necessitando do consolo, do amparo e do amor dos corações amorosos. Que todos nós, Senhor, ainda espíritos encaminhados, espíritos buscando a sua perfeição, buscando a felicidade, buscando a sua melhora, possamos ser dignos dessa atenção, desse socorro que esses espíritos amigos podem proporcionar. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do céu, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos o nosso estudo do dia de hoje. Graças a Deus. Antes de iniciarmos, queremos lembrar a todos, que amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, não é? E hoje, já comemorando esse Dia Internacional da Mulher, a nossa irmã Michele Jesus vai fazer a nossa palestra das 19h40 com o tema Clara e Francisco de Assis. Com certeza será lindo o tema, porque a Michele realmente é uma estudiosa de Francisco de Assis, e ela vai falar sobre Clara de Assis e Francisco de Assis na nossa palestra das 19h40. Então, todos estão convidados. Bem, nós vamos começar, como eu falei aqui, a nossa aula de hoje, na nota de Allan Kardec, da questão 165 de O Livro dos Espíritos, no quarto parágrafo. E o quarto parágrafo diz assim: só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos, tá? Porque ele está falando daqui daqueles espíritos que desencarnaram e alguns ainda não tomaram conhecimento disso. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição,
de aniquilamento. Imagina alguém que acredita que morreu, acabou. Vamos imaginar a cena. O cara passou a vida inteira acreditando que morreu, acabou. Ou então alguém insistentemente disse para ele. E aí ele desencarna. E de repente, quando ele desperta, ele olha em volta, vê toda uma estrutura, vê inclusive espíritos, parentes que o precederam na volta ao plano espiritual. Não vai ser ele não vai ficar bem, né? Porque ele não acreditava que aquilo existia. Ele passou uma vida inteira acreditando que morreu, acabou. Ou alguém disse para ele insistentemente: morreu, acabou, morreu, acabou. Não existe esse negócio de fantasminha, de a vida continua, de plano espiritual. Morreu, meu filho, acabou. E o cara, de repente, desperta, se depara com essa realidade. É um choque. É um choque. Então, ele diz aqui: ora, porque pensa, ele está pensando, só dele estar admirado e dizendo que negócio é esse, ele está mostrando o quê? Que ele está pensando, né? Ora, porque pensa, vê, ouve alguém falar com ele, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão, né? O fato de se ver com um corpo semelhante. Aí ele diz: não morri, não. Eu deveria ter entrado num coma, né? O máximo que o cara vai esquecer. Eu estava num coma e despertei do coma. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Porque, afinal de contas, eu estou vendo meu corpo. Como ele era. Olha só. Ao precedente, quer dizer, um corpo semelhante na forma ao precedente. Aquele que ele tinha, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. E nem ele está muito interessado em discutir isso. Na verdade, é isso. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um companheiro que desencarnou vitimado por um acidente aéreo. Ele era um piloto, se eu não me engano, da Força Aérea Brasileira. E ele não se via morto. O avião dele caiu no mar. Ele não se via morto. E ele acreditava estar no hospital, sendo atendido. Mas a mãe dele era espírita. Inclusive, minha irmã trabalhava com a mãe dele no centro espírita. Ela era trabalhadora de um centro espírita lá em Mato Grosso. Minha irmã morava lá. Então, é lógico que esse jovem, e a mãe dele foi aquela espírita desde criança, praticamente assim, ele, mesmo que não fosse espírita, não estivesse seguindo a religião da mãe, ele tinha escutado o galo cantar, não é verdade? Ele já tinha escutado falar disso. Porque criado num lar espírita, uma mãe espírita, não é nem o pai, uma mãe espírita. Mesmo que ele não fosse espírita, ele ouviu falar de espíritos. Ele ouviu falar de reencarnação durante toda a sua infância, não é verdade? A mãe devia fazer culto no lar, colocava as crianças a evangelizar, aquela coisa errada toda. Mesmo que ele não seguisse, mas ele ouviu aquilo. E aí, no momento em que o doutrinador estava tentando mostrar a ele aquela realidade, ele virava-se para o doutrinador e dizia: eu não quero, não me venha com essas conversas, porque eu não quero ouvir falar sobre isso. Então, ele dizia estar vivo, a fala dele era de quem estava no hospital sendo atendido, mas quando o doutrinador começava a tentar colocar para ele essa realidade, ele se negava a ouvir. Eu não quero ouvir falar sobre isso. Para, eu não quero ouvir falar sobre isso. Então ele deveria ter a noção, mas ele não queria aceitar aquela ideia, ainda mais ele de uma família espírita, mesmo não sendo,
Não é aquela coisa, tipo assim, ó, não me vem falar desse negócio, não quero falar sobre isso. Quer dizer, eu prefiro continuar com essa minha ideia, que ele tinha, já devia ter, né, a noção, mas não queria aceitar aquela realidade. E você tem que respeitar. Você tem que respeitar, tudo bem? Então vamos falar de outra coisa, não vamos falar sobre isso. Olha aqui, julga o sólido, o corpo, né? E compacto como o primeiro. Ele olha para o corpo dele, na realidade é o perispírito, né? É o corpo espiritual. Ele olha o sólido e compacto como o primeiro. E quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo, é semelhante ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Algumas pessoas têm essa ideia. Dormiu, apagou, fica na cama. Quando, na realidade, quem, entre aspas, apaga é o corpo, o espírito não. Então, se ele está desperto, ele acredita que, se ele está vendo as coisas, ele não acredita que está dormindo. Entendeu? Porque ele entende que dormiu é ficar apagado. Ora, se ele está andando, pensando, falando, ele não está dormindo. Ele está desperto. Mas, na realidade, é o espírito, né? Que está se relacionando. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem, né? Julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Então, certos espíritos revelam essa particularidade, tá? Se bem que a morte não tenha vindo assim de uma forma brusca. Todavia, sempre mais generalizada, se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se for o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito até o momento que compreende a verdade. Então, muitos espíritos negam a coisa de uma tal maneira que eles são até levados, lhes é permitido participar do velório, lhes é permitido ver o seu corpo sendo enterrado, e eles ali ficam como se não tivessem nada a ver com o que está acontecendo. Ele não quer aceitar de jeito nenhum, porque principalmente quando o espírito, ele tem essa ideia que a morte é sinônimo de extermínio. Então ele não quer falar sobre essas coisas. Até quem trabalhou em mesa mediúnica com doutrinação, inúmeras vezes encontrou espíritos que não querem de jeito nenhum ouvir falar nessa conversa. Quando o doutrinador começa a querer de alguma forma esclarecer, ele já muda de conversa, ou ele dá um passo fora, ou ele diz, para de falar disso, isso que lá, eu tô vivo, cara, eu tô vivo. Entendeu? Então eles não querem. Aí aquela coisa de que sai para trabalhar todo dia, fala mal do governo, fala mal da condução, reclama que quando chega em casa ninguém fala com ele. Toda aquela situação, porque ele não quer de nenhuma forma aceitar essa ideia de morte. E quando ele começa a entender que realmente o fato aconteceu, aí começam as perguntas, não, mas não pode ser, porque eu estou falando com todo mundo, eu estou conversando, eu estou vendo você, eu estou vendo o outro, eu estou vendo isso, aquilo, outro. Aí ele começa, aí você diz, observa bem, olha ao seu redor,
olha para o corpo que agora está conversando, com quem você está conversando comigo. E aí ele começa a dizer, às vezes ele conta do corpo dele, se ele teve uma morte brusca, mas ao mesmo tempo ele diz, mas ao mesmo tempo ele diz, eu vejo o meu corpo muito machucado, queimado, dependendo do tipo de morte, mas ao mesmo tempo eu estou falando através de outro corpo. E aí, se é homem, ele diz, e às vezes tem preconceito, né? Eu estou falando com o corpo de mulher? Que negócio é esse? E aí começa a ficha a cair, né? Como é que eu posso falar com o corpo de mulher? Uma mulher que está aqui, eu sou homem. E aí começa. Ou então, de repente, é um parente que ele viu. Diz, o que minha avó está fazendo aqui? Minha avó já morreu há muito tempo. Minha avó está aqui, minha mãe está aqui, já tinha morrido. Aí ele mesmo começa a ver o que está acontecendo à volta dele. A mãe que morreu está perto, a avó que morreu está perto. Ele vê dois corpos, o corpo dele, e ao mesmo tempo ele diz que está usando outro corpo. Ele começa a ver coisas, e aí ele começa a ligar os pontos. Eu me lembro que que ele foi ligando os pontos, até que de repente ele disse assim, eu morri, né? Porque ele mesmo vai enunciando, ele vai dizendo as coisas que ele está vendo e que ele não poderia estar vendo. Tipo assim, eu estou vendo minha mãe, a minha mãe já morreu. Estou vendo minha tia. Estou vendo... E ele começa, sabe, apontar as coisas. Aí ele fala do corpo, meu corpo todo machucado, todo queimado, no chão, sem respirar. Mas eu estou falando de outro corpo. E aí ele começa a elencar até que ele vira e diz, eu morri. Eu morri. Caramba, eu morri. Mas eu tô... Aí o doutrinador tem que entrar. Calma. Não é morte como você pensava. A morte não é sinônimo de aniquilamento. Aí ele fica meio perdido e diz assim, você não está conversando comigo? Estou. Aí, eu estou encarnada, eu estou viva. Mas como é que pode? Se eu morri, está conversando. Aí você começa a colocar. Mas quando disseram que morreu, acabou. Eu disse, acabou não. Você está aí, uma pessoa inteligente, que está fazendo questionamentos. Eu estou aqui, uma pessoa inteligente. Também estou fazendo questionamentos. Somos dois seres inteligentes conversando. Só que eu estou viva, você está morto, o corpo. Então isso prova para você o quê? Que a vida continua. E aí ele começa a pegar as coisas. E ele não tem como negar o óbvio. E aí ele começa a fazer perguntas. Então, quem é doutrinador já há certo tempo, tem essa experiência e é muito interessante, né? Quando eles começam a conversar com a gente sobre isso, e aí começa a fazer pergunta, começa a falar de coisas que eles acreditavam, querendo saber como é que não é. E aí a gente vai dando essas orientações àquele espírito, né? Então, o que está dizendo aqui? Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se for o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito até o momento em que compreende a verdade. Então, enquanto ele está tentando fugir da realidade, ou enquanto ele realmente não entende, parece que ele está falando de uma terceira pessoa, de um fato que não tem nada a ver com ele. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Já falamos sobre isso até naquela notinha do primeiro capítulo do livro Memória de um Suicida. É a nota número 2, nota de rodapé, onde a Ivone descreve muito bem essa questão. E outros espíritos também, né? Para o homem bem, já falamos aqui de Caibá, falamos de Sanson, né? Espíritos que dentro de pouco, com poucas horas desencarnados, já estavam dando comunicação.
Então, essa perturbação que é natural para os espíritos encarnados no planeta Terra, planeta de provas e expiações, nada tem de penosa para o homem de bem. Quem é o homem de bem? É o homem que está se esforçando por se melhorar, né? Que se conserva calmo e principalmente para aquele que já tem uma noção do espiritismo, que fala sobre isso o tempo todo. Então, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para o homem que não conhece nada sobre a doutrina espírita e que não é um homem com tendências para o bem, a coisa é complicada e pode ser muito sofrida. Então, para aquele cuja consciência ainda não está pura, quer dizer, aquele, vamos facilitar, que não está se esforçando em nada, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam a proporção que ele, da sua situação, se compenetra. Então, a partir do momento que ele vai tomando ciência da situação em que ele se encontra, tá? E principalmente dos equívocos praticados, ou que mantém ainda muito forte seus vícios, para ele a situação vai ficando cada vez mais angustiosa, conforme ele for tomando maior ciência da sua situação atual. Por isso que até alguns espíritos preferem até ignorar os fatos, como se ele estivesse tentando se enganar. Tipo assim, vou fingir que não estou vendo isso. Entendeu? Porque, de repente, ele, com essa ideia de vou fingir que não estou vendo isso, ele busque não entrar em choque com a realidade. Mas a gente sabe que esse vou fingir que não estou vendo isso vai só até um certo ponto. Passou daquele ponto, você é obrigado a ver. Né? Vamos encarar de frente à realidade. Vamos pegar aí o livro Vinha de Luz, que eu falei com vocês? Quem tem o Vinha de Luz é no capítulo 158. Quem tem Cartas de Paulo é no capítulo, na página 261. 261. Para quem tem Cartas de Paulo. Para quem tem Vinha de Luz, é capítulo 158, tá? Eu vou pedir para Denise. Denise, eu queria que você lesse esse texto, mas que você lesse só até o parágrafo 7º, tá bom? Você vai ler do parágrafo 1 ao parágrafo 7. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morremos, mas todos seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Transformação. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e de saída,
conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Obrigada, Denise. Veja só que texto com informações fantásticas, né? Ele começa a colocar aqui que as várias religiões, escolas cristãs, fizeram várias cogitações teológicas, né? Em relação à morte. Cada uma tem uma forma de apresentar a morte. E aí ele vai falando que também elas erigiram teorias diversas, definindo como é que fica a situação da criatura após a morte. Uns disseram que quem foi mal vai para o inferno, quem foi bom vai para o céu, quem foi mais ou menos vai ficar no purgatório. Então, dá essa colocação. E a partir disso, cada um vai correr atrás do seu prejuízo, né? E mais uma coisa que ele diz aqui: ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Ninguém encarna os seres que vão encarnar aqui na Terra ou em qualquer lugar, eles não estão no mesmo grau evolutivo, eles não possuem o mesmo nível de conhecimento. Cada um está num nível diferente do outro. De quando chega aqui, não é? Ele está querendo, quando nós chegamos aqui, da mesma maneira que na hora de desencarnar, não há um processo uniforme. Alguns desencarnam muito bem, obrigado, outros desencarnam com problemas muito graves. Então ele diz aqui, cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme, não a vontade de Deus, mas conforme as conquistas de cada um. Então, o que vai determinar o meu estado ao encarnar e o meu estado no desencarnar é o esforço que eu fiz para me melhorar ou não. É isso que vai determinar se eu vou sentar na janela ou no corredor. Ou lá no fundo do ônibus, encostado na porta do banheiro. Não tem esses lugares, quando você pega o ônibus, o pessoal quer a janela. Aí o outro, poxa, vou ter que sentar no corredor. Aí o outro, e pior sou eu que vou sentar lá na 45ª poltrona, perto da porta do banheiro. Não tem essa coisa? Como é que fica essa situação? Ah, é de acordo. Na rodoviária, quem chega primeiro escolhe o bilhete. Aqui não. Aqui não. O que você fez em toda a sua vida? É isso que vai determinar como é que você sente as coisas. O que você fez para o seu próximo? O que você fez para colaborar com a humanidade? É isso que vai determinar como será a sua chegada ou a sua saída. Tá? Ele mostra isso bem grande. E até interessante isso, porque fica por nossa conta.
fica por nossa conta. Ah, quer dizer que eu não vou depender? Não, é por sua conta. Depende de você. Ah, assim tá legal. Então, o indivíduo diz assim, então eu vou correr atrás. Quer dizer, eu posso ter não chegado muito bem, mas quando eu sei disso, eu posso trabalhar para sair muito bem. Não é verdade? Porque aí você diz assim, eu posso não ter chegado maravilhosamente bem, mas a minha saída pode ser bem diferente. Depende de mim. E quando, na realidade, existem algumas, nós sabemos que existem algumas culturas, hoje, no século XXI, no planeta Terra, que diz o seguinte, se você nasceu numa casta, você está, entre aspas, condenado a viver eternamente nessa casta e vai sair nessa casta. Não tem algumas sociedades ainda no país que falam sobre isso? Que uma pessoa não pode sair de uma casta e ascender para outra? Tem. Tem. Se eu não me engano, na Índia ainda é assim. Né? Tem os Dalits, que não podem ser tocados. Se você tocar numa pessoa de uma casta dessa, nossa senhora, você vai ter que fazer que nem um judeu, que quando impuro ia para o templo e ficava lá um mês fazendo um monte de cerimônia para se purificar. Eles também. Quem assistiu aquela novela, O Caminho das Índias, mostrou isso pra gente, né? O cara está condenado ali. Na realidade, a gente sabe que isso não é verdade. Não tem nada a ver, tá? Então, ele fala aqui, nem todos dormiremos. Esse dormir não é deitar a cabeça no travesseirinho e ficar ali tranquilo, não. Não é isso que ele está dizendo. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas. Opa, peraí. Nas regiões mentais da semi-inconsciência. Mas dormir não é uma coisa tranquila? Aqui não. Aqui não. Aqui dormir não quer dizer ficar na tranquilidade. Aqui dormir significa ficar às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Sinal de que quem dorme não faz esforço para se melhorar. Percebeu o que ele coloca para a gente aqui? Porque algumas religiões diziam assim, quando você morrer, você vai ficar dormindo, nunca ouviram isso? Esperando o dia do juízo final, você será desperto. Então você morre e vai ficar dormindo. Aí todo mundo, ai meu Deus, graças a Deus, vou ficar dormindo. Esse sono é sinal de coisa não muito boa. Você tem que ficar desperto, de olho bem aberto, ouvidos bem abertos e procurando ficar em atividade. Tá? Ele diz, nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E o interessante é que lá em cima, no terceiro parágrafo, ele diz assim, fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais. Terceiro parágrafo. Em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Quarto parágrafo. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Então ele está trazendo para a gente aqui uma ideia de que existem zonas purgatoriais, trevas exteriores, regiões de sono psíquico, mas num plano muito maior do que aquele que hoje nós já podemos perceber. Entendeu? E numa situação muito maior, e ele diz, em plano grandioso, do quarto parágrafo, e sublime,
que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Ele já está dando um spoiler. Ó, tem coisa aí ainda. Mas, no momento, vocês ainda não estão em condições de conhecer esse tipo de coisa. Essas zonas purgatoriais. Porque quando a gente fala isso, a gente pensa no inferno. O inferno mitológico. Mas ele está dizendo que não é isso, não. Tá? Em regiões, olha o que ele fala, de sono psíquico. Então, ele diz que tem coisa para ser descoberta ainda, para ser pesquisada ainda. Mas, por enquanto, a gente ainda não está em condições de mergulhar nesse estudo, nesse assunto. Aí, lá embaixo, ele fala assim, quando ele fala, nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos. Alguns ficarão bem despertos, trabalhando, outros irão dormir. Mas, mesmo os que ficarão despertos e os que vão dormir, um dia serão transformados. Então, o que vai dormir, ele não vai ficar dormindo a vida toda. Ele um dia vai despertar e vai ser transformado. O que está desperto também será transformado. Então, ele volta aqui para um tema muito interessante que a gente vai ver daqui a pouco. É a questão da tal da eternidade. Porque quando o cara diz assim, mas todos serão transformados, acaba com a história de penas eternas. Entendeu? Nem todos dormiremos. Se ele diz isso, ele está querendo dizer que alguns vão ficar dormindo, mas não eternamente, porque todos serão transformados. Um mais cedo, outros mais tarde. E aí ele vai dizer aqui, ele vai continuar dizendo aqui assim, uma coisa muito importante. No último parágrafo que a Denise leu, Paulo não promete sofrimento inesgotável, eterno, como muitas religiões falam, castigo eterno. Nem repouso sem fim, nem ninguém vai ficar dormindo eternamente. Ele promete transformação. Então, não vai ter castigo eterno, não vai ter neguinho aí dormindo eternamente, mas todos serão transformados, tá? Então, eu falei uma palavra, alguns companheiros que ficam naquele policiamento do preconceito, eu usei a expressão neguinho. Não é nesse sentido, tá, gente, preconceituoso. Não, porque tem uma patrulha tremenda. E você tem que ficar, né, ali. Outro dia eu escrevi uma palavra no Facebook e a pessoa disse que essa palavra lembrava a questão do preconceito de cor. Eu falei, então vamos liquidar essa palavra? E a palavra é uma palavra da língua portuguesa, né? Que tem outro sentido, mas a pessoa vai e puxa para esse sentido. Então, ela traz para esse sentido. Então, tem algumas palavras que vão ter que desaparecer do vocabulário, mesmo ela tendo um outro sentido que não esse que eles trazem por questão do preconceito, tá? Então, vamos dizer assim, vamos colocar o indivíduo para evitar a patrulha. Então, eu vou ligar aqui o nosso ecrã. Deixa eu ver aqui o partilhar. É do livro A Reencarnação na Bíblia e na Ciência,
quando a gente vai falar sobre essa questão, mais uma vez, aí lembrando sempre Confúcio, né? Bater naquela tecla até que possamos apreender o conhecimento. No livro A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, o José Reis Chaves, no capítulo 4, ele vai abordar essa questão. Quando o Paulo diz, Paulo não promete sofrimento inesgotável, quer dizer, sofrimento eterno, nem repouso sem fim, que seria também um repouso eterno. Promete transformação. Muitos, ao afirmarem a justiça de Deus, dizem que seu castigo é eterno. Tem aquelas religiões muito radicais, elas falam sobre o castigo eterno. Mas, se Deus é justo, como poderia ele, Deus, punir faltas temporais com penas eternas? Como ele poderia punir o homem por uma falta que ele comete aqui na Terra, que é temporária a vida na Terra, com uma pena eterna, uma pena que vai levar o sujeito a ser castigado eternamente? Ademais, Jesus, ele ensinou-nos que ninguém deixará de pagar tudo até o último centavo ou até o último centil. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 26, certo? E isso significa que quem pagou tudo até o último centavo está quite com o seu débito. Logo, não vai ter que pagar mais nada, principalmente porque Deus é justo. Então, realmente, quando eu vou numa loja comprar alguma coisa, eu estabeleço um X número de parcelas. E aí, quando eu termino de pagar a última parcela, eu estou livre da dívida. Aquele objeto me pertence. Então, como é que eu vou continuar devendo alguma coisa? Então, a gente começa a perceber a incoerência das pessoas que pregam a religião. Jesus deixou lá bem claro, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 26. Ninguém deixará de pagar tudo até o último centil ou centavo. Ora, pagando tudo, eu não devo mais nada. A minha pena, a minha dívida acabou. Eu estou quite com o meu débito. Logo, não tem que pagar mais nada, principalmente porque Deus é justo. Logo, não há penas eternas, no sentido de que são para sempre e sem fim. Como muitas religiões dizem, você vai para o inferno, vai queimar no mármore quente, essas coisas assim. Eternamente. Não. Porque o Evangelho diz que existe um tempo para a dívida ser quitada. A justiça divina não é exagerada. Nós é que somos. Pelo contrário, ela é perfeita e justíssima. Destarte quer dizer, além disso, o tal de inferno, de sofrimento eterno e sem fim, não existe. Foi uma fantasia dos teólogos do passado, que não conheciam ainda bem a Bíblia e continuam a não conhecer, além de terem tido o conceito errado de Deus. É aquela ideia de que Deus é aquele juiz impiedoso, sentado naquele trono, aquele velho de barba comprida. Há muitos anos atrás, eu estava com um grupo de amigos lá em Santos Dumont, no Centro Espírita Francisco de Assis. É o Cefa, né? Dos nossos companheiros lá de Santos Dumont. E nós estávamos fazendo um encontro. E eu estava coordenando um grupo onde uma senhora espírita há mais de 30 anos, não é espírita nova, não.
espírita, ela, na época, ela já deve ter até desencarnado, ela já devia ter uns 60 e poucos anos. E ela era espírita daquela de muito tempo. E a gente estava falando sobre Deus, né? O tema ali era sobre Deus. E aí teve um momento que ela virou-se para mim e disse assim: Rose, eu posso falar uma coisa? Você não vai ficar chateada? Eu disse: claro que não. Você tem todo direito aqui, né? Era uma dinâmica. E ela virou-se para mim e disse assim: eu adoro Jesus. Eu amo Jesus, sou apaixonada por Jesus. Mas eu tenho um grave problema com Deus. Aí o pessoal do grupo, né, ficou todo mundo olhando assim, eu falei, eu posso falar? Eu disse, claro, fale, amiga. Ela virou assim, para mim Deus é aquele homem velho, sentado no trono, de barba branca, com a mão esticada e o dedo apontado para a gente, condenando a gente a um castigo aqui, um castigo ali, tirando a vida. Eu acho, ela não chegou a falar muito bem sobre isso, ou se falou, eu não me lembro bem, que tal, parece que alguém da família dela tinha desencarnado, não sei se é um filho ou marido, e ela carregava uma dor muito grande em relação a isso. Parece que era isso, que faz muitos anos, isso já vai para mais de 15 anos, mas ela colocava isso, que ela não conseguia ter muita simpatia por Deus. E aí eu coloquei para ela, minha amiga, até porque o povo de Minas Gerais, a gente sabe, é um povo que sofreu muita influência da Igreja Católica. Né? Por exemplo, Minas Gerais, se eu não estiver enganado, foi o último estado do Brasil, ou melhor, foi o estado que mais resistiu a acabar com a missa no latim. Porque a missa no Brasil, quando eu era criança, as missas eram rezadas em latim. E o padre ficava quase o tempo todo de costa para o público, de frente para o altar, fazendo uma missa em latim que ninguém entendia patavina nenhuma, ele falava em latim. E Minas Gerais parece que foi um dos estados que mais resistiu a essa mudança de colocar a língua, a missa em português e o padre de frente para o povo, né? E, logicamente, pela idade dela, a infância dela deve ter sido dentro da Igreja Católica, onde ela na infância deveria ter vivido nos anos 30, 40, por aí. Então tinha toda aquela ideia do Deus, né? Deus que castiga, Deus isso, Deus aquilo. Não essa ideia do Deus Pai que Jesus nos apresenta, né? Então eu falei para ela, olha, essa sua ideia de Deus ainda é aquela ideia antiga, equivocada, é um conceito errado de Deus que nós trazemos. E como diz aqui o José Reis Chaves, uma fantasia dos teólogos do passado, que não conheciam, e muitos ainda não conhecem bem a Bíblia. Então, eles têm um conceito errado de Deus, apesar de que Jesus, há 2000 anos atrás, já nos trouxe a imagem de Deus como Pai. Mas essa ideia equivocada de Deus persistiu. Então, a palavra eternidade na Bíblia significa, na verdade, tá? Para vocês vão ver como é que essas ideias equivocadas se construíram. Na verdade, a palavra eternidade na Bíblia significa um tempo longo, demorado e indeterminado, mas não sem fim. Um tempo longo, que para mim pode ser 10 anos, para você pode ser 50. Para a Ideína pode ser 5 anos, para o Menezes pode ser 200 anos. Para Iraci, um tempo indeterminado, ninguém sabe, pode ser um dia, 2. Então, a palavra eternidade na Bíblia não significa um tempo sem fim, e sim um tempo longo, demorado e indeterminado. Olha como muda a ideia. E é esse o significado da palavra grega aionios, que está na Bíblia. Por quê? A Bíblia, primeiro, ela foi traduzida do aramaico para o grego. E essa palavra eternidade, tá? Na língua grega, significa aionios.
E o significado dela é tempo indeterminado. Agora a gente vai ver qual é o problema das traduções, tá? Olha aqui. Isso aqui eu tirei de um outro livro, que eu botei aqui dentro da caixinha, não é do José Reis Chaves. Esclarecendo, o que significa eternidade em grego? Em grego, a palavra eternidade significa aionios. Traduziram o adjetivo grego aionios para o latim por eternos. Então, no aramaico, traduziram a palavra do aramaico para o grego, aionios, o mesmo significado. Então, a pessoa que fez a tradução para o grego teve o cuidado de deixar no grego a palavra com esse significado, tempo indeterminado. Mas quando São Jerônimo, que foi ele que fez a tradução, e na época ele foi convidado pelo Papa para fazer a tradução, ele virou-se para o Papa e disse assim: olha, tem um problema aqui. Nós não conseguiremos traduzir fielmente os termos, as frases, os textos do grego para o latim. Vai ter problema. Mas o Papa disse: eu quero que traduza. Então, na hora de traduzir o adjetivo grego aionios, que tem uma ideia indeterminada para o latim, eles traduziram com a palavra eternos. Já percebeu, né? Então, o aionios, que era algo que tinha tempo indeterminado, foi traduzido para a palavra eternos, que quer dizer o quê? Eternidade, sem fim. Mudou o sentido. E na hora que foi traduzido do latim para o português, o tal do aionios, que tinha virado eternos, no português virou eterno. E outras línguas com sentido de um tempo de duração sem fim, quando, na realidade, esse adjetivo grego aionios significa tempo de duração indefinida ou indeterminada, e não sem fim. Então, quando a gente pega na Bíblia alguma coisa dizendo assim, um sofrimento para a eternidade, a tradução está errada. Porque a palavra eternidade em grego, tá, significa tempo indeterminado. E tempo indeterminado não significa um tempo sem fim. Então, foi alterado o sentido. E a gente vai ver aqui. E temos exemplos desse significado de eterno na Bíblia. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, eu vou até pegar aqui, Daniel, capítulo 7, versículo 18. Ele vai dizendo assim, deixa eu só achar Daniel aqui rapidinho, eu não ia ler não, mas só para a gente pegar o texto, deixa eu ver se eu acho aqui o Daniel. Rapidinho aqui. Daniel, devia ter deixado marcado, mas eu não ia ler. Mas me deu a vontade de ler agora. Deixa eu ir lá no índice, fica mais fácil, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Daniel, Samuel, Crônicas, Judite. Deixa eu ver aqui, só para gente... Cadê o Daniel? Peraí. Não está aqui. Ai, tá difícil. Eu achei, Daniel. É Daniel 7. É depois de Ezequiel. Ezequiel, Daniel. Só para a gente pegar o texto. Está aqui, Daniel 7. Diz assim. Daniel 7, versículo 18. Ele diz assim: eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito e as visões de minha cabeça me perturbavam.
Aproximei-me de um dos que estavam ali presentes, pedi-lhe que me dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo. E ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Esses animais enormes, em número de 4, é decifrando aqueles sonhos dele, né? São 4 reis que se levantarão da terra. Os que receberão o reino são os santos reis que se levantarão da terra. Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Olha aqui, eles conhecerão o reino, né? É o que ele diz aqui. Eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Ora, se há mais de uma eternidade, é porque eternidade não é um tempo sem fim. Pois para começar uma nova, a anterior tem que ter sido terminada. Então, quando ele diz, eles conservarão o reino de eternidade em eternidade, opa, tem mais de uma. Tem a primeira eternidade, ela acabou, vem a segunda eternidade, acabou a segunda, vem a terceira eternidade. Então, já está mostrando que quando eles traduziram a palavra eternidade do aramaico para o grego, eles mantiveram a ideia de uma coisa indeterminada. Agora, quando eles traduziram do grego para o latim, eles mudaram. Eles colocaram a eternidade como uma coisa sem fim, quando na realidade, no livro de Daniel, ele já mostra que é algo que tem fim. Não sabe quanto tempo vai durar, mas ela tem fim. Tanto que ele diz, conservarão o reino de eternidade em eternidade. Terminada uma, começa a outra. Ora, algo que termina para dar início a outro, não é sem fim. Terminou. Então ele diz aí, ora, se há mais de uma eternidade, é porque eternidade não é um tempo sem fim. Pois para começar uma nova, a anterior tem que ter sido terminada. Em outros termos, eternidade é um ciclo. Eternidade é um ciclo. E como o Manvantara dos hindus, o Kalpas dos budistas e o Eon dos gnósticos, eternidades e ciclos. Eles também têm essa ideia de eternidades e ciclos, mas que tem fim. Terminado um ciclo, começa outro ciclo. Terminado o ciclo do mundo primitivo, vem o ciclo do mundo de provas e expiações. O mundo primitivo durou quanto tempo? Não tenho ideia. O de provas, mas já acabou. O de provas e expiações, não sabemos. Tempo indeterminado, mas já sabemos que ele vai acabar. Então, uma eternidade vai acabar, que é da provas e expiações. Começará outra. Concluindo este item, vamos ler um texto bíblico que reforça essa questão e que nos deixa uma impressão de que Deus não é nada do que os teólogos antigos diziam. E ainda hoje dizem alguns carismáticos da igreja e a maior parte dos evangélicos, que então herdaram os erros dos teólogos do passado. Então, muitos carismáticos da igreja, muitos irmãos evangélicos e de outras religiões herdaram esses erros teológicos do passado. E a própria Bíblia, referindo-se a Deus, condena essa suposta pena sem fim. Olha o que está escrito aqui, ó. No livro de Salmos 103, versículo 9, está escrito assim, que Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, porque eles tinham aquela ideia do Deus que castigava, né? Então, eles mostram lá nos Salmos que Deus não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Então, de onde saiu a história dos pecados eternos, dos castigos eternos? De erros, principalmente nas traduções. Porque a própria Bíblia está dizendo
Se Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, como é que você pode pensar que a palavra eternidade significa para sempre? Não significa. Ela significa por tempo indeterminado. E isso pode ser, e tempo indeterminado pode ser um dia, pode ser 100 anos, como pode ser 10 milênios. Como pode ser também 2 minutos. É indeterminado. E, na verdade, Deus, nós sabemos, não castiga ninguém. Né? Até para esclarecer melhor a coisa. São as leis cósmicas que nos educam, fazendo funcionar a lei de causa e efeito. Então, Deus não castiga ninguém. São as leis divinas que elas existem para nos educar, fazendo funcionar a lei de causa e efeito. Essas leis não punem, como muitos religiosos afirmam, e muita gente ainda acredita hoje, mas disciplinam-nos, ensinando-nos que é melhor para nós fazermos o bem do que o mal. É a vivência da lei do amor do Evangelho de Jesus que nos liberta. Então, voltando aqui ao 7º parágrafo do texto Transformação de Emmanuel. Paulo não promete sofrimento inesgotável. Ele não promete sofrimento eterno, nem repouso eterno. Ele promete transformação. E aí, Emmanuel continua no texto. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se, tá? Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. Vai começar um novo ciclo, uma nova eternidade. Quanto tempo eu vou ficar no plano espiritual? Não sei. Será uma eternidade. Como eternidade? Para sempre não. Tempo indeterminado. Alguém sabe quanto tempo vai ficar esperando, aguardando uma nova reencarnação? Não. Mas eu posso dizer, vou ficar uma eternidade. Vou ficar um tempo indeterminado. Porque é o sentido da palavra. Um tempo indeterminado. Para alguns pode ser 100 anos. Para outros podem ser apenas 5 anos. Ó, volta rápido. Mas ninguém sabe. E ele diz aqui, morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço. O túmulo numa esfera é berço. Em outra. Então, o que parece o túmulo, né, o final, numa esfera é berço em outra. Porque o cara vai morrer e vai reiniciar uma nova caminhada. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então, eu achei muito interessante aqui esse texto do José Reis Chaves e essa pesquisa que eu fiz para a gente entender o porquê. E aí a gente vai, né, estudando, entendendo o problema das traduções, não é? Das traduções, de onde se originou essa ideia das penas eternas, numa tradução equivocada da palavra iônios. Iônios, tá? Numa tradução equivocada dessa palavra, que no aramaico ela significa tempo indeterminado. O grego traduziu corretamente tempo indeterminado. Mas quando foram traduzir para o latim, pegaram a palavra e colocaram no sentido de eternos, de eternidade, de algo sem fim. E quando veio para o português e para outras línguas,
A maioria foi traduzido do latim, e aí ficou com essa ideia. Por isso, não sei se vocês já perceberam, os escritores mais novos, os teólogos mais novos, eles estão preferindo, inclusive o Haroldo Dutra Dias, traduzir o Evangelho do grego, percebeu? A tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias foi do grego. Foi do grego. Sabe por quê? Porque era muito comum até alguns cristãos falarem grego. Entendeu? Paulo falava grego. Ele era um doutor da lei, falava grego. Lucas era grego. Lucas era grego e falava o aramaico. Tanto que ele se dava muito bem com Pedro, com João, que eram hebreus. Até então não se sabe que João e Pedro falassem grego. Eles eram pessoas que falavam aramaico. Lucas falava aramaico e falava grego. Ele escreveu o evangelho dele em grego. Das conversas que ele teve, a partir das conversas que ele teve com Maria e com Paulo. Ele conhecia o aramaico bem. Então, ele soube fazer a tradução para o grego sem mutilar o texto. Paulo falava grego. Dizem alguns que até Mateus falava grego, porque ele era um funcionário romano, falava muito bem o latim. Tinha que falar muito bem o latim para não errar nas contas. Se errasse nas contas, ó, porque ele era coletor de impostos dos romanos. E não podia ser alguém inculto. Muitos amigos de Jesus falavam grego. Então, o grego era uma língua que se conhecia ali naquele mundo. Então, quando o grego, a Bíblia, os textos foram traduzidos para o grego, não houve muito problema. Que era uma língua que o pessoal que tinha um pouco mais de conhecimento dominava, como Paulo dominava a língua grega. Agora, passar do grego para o latim, aí teve problema. Na hora que, se eu não me engano, é São Jerônimo, já na Idade Média, lá no ano 900, 1000, no período ali, né, de Augusto, foi fazer a tradução quase 1000 anos depois que Jesus morreu, aí começou a ter problema. Até porque nessa tradução entrou o quê? Questões políticas, né, gente? Questões políticas. E outra coisa, a igreja já estava formada, já tinha quase 1000 anos de igreja católica. São Francisco de Assis é do século XI. Entendeu? Já tinha quase 1000 anos de igreja. A tal da igreja cristã primitiva já tinha acabado há muito tempo. E quando os textos foram de Jesus, dos discípulos, foram traduzidos para o grego, isso foi lá no ano 100, no ano 150, até mesmo com Paulo ainda vivo. Lucas traduziu já para o grego, com Paulo ainda vivo, né? Ou pouco tempo depois que Paulo morreu. Então, o grego não alterou muito o texto evangélico. Por isso que hoje, Haroldo Dutra Dias e outros companheiros estão fazendo uma tradução dos evangelhos do grego e não do latim. Porque traduzindo do grego, você tem mais fidelidade ao texto. Aí a gente começa a compreender certas coisas, entendeu? Então a gente já começa a compreender certas coisas. E a doutrina espírita, graças a Deus, vai nos trazendo esses esclarecimentos. Vamos voltar aqui ao texto de Kardec, dessa nota da questão 165. Vamos para o último parágrafo. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Foi o que Emmanuel falou
nesse texto que nós lemos aqui, transformação. Lembra? Aqui no transformação, o que ele disse? Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral, com semelhança integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as suas próprias conquistas. É o que Kardec está dizendo aqui. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Vai depender das conquistas que as pessoas têm. Né? A porta de entrada e saída é diferente para cada um de nós. E ele diz aqui, presas da perturbação que se segue à morte, que é generalizada, cada um vai para seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam, porque somos nós espíritos, né? Somos individualidades, cada um com a sua história, cada um com os seus interesses. Então não quer dizer que, por termos todos desencarnados juntos, ficaremos juntos. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa questão, pode buscar, eu não vou ler aqui, as questões 737 a 740 de O Livro dos Espíritos, tá? Flagelos destruidores, questões 737, tá? Até 741, bota aí, 737 a 741 de O Livro dos Espíritos. E aí você vai ter uma ideia desses flagelos destruidores, porque mortes coletivas é um tipo de flagelo, né? Então, estuda essas questões para enriquecer isso daí. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse assunto que nós conversamos aqui agora? Vamos lá. A participação. Pode falar. Então, Rosa, você estava falando sobre a desencarnação da coletiva, né? Que cada um ia para um lado. Isso porque nós somos individualidades, né? Cada espírito é um espírito. Somos individualidades. Exatamente isso. Nós somos individualidades, nós temos interesses. Alguns desencarnam, vamos dizer, todo mundo junto, né? Olha o que ele diz aqui. No último parágrafo, nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo, imagina, aqui, ó, Petrópolis, tivemos o caso no Morro da Oficina, na Vila Felipe, um grupo de pessoas desencarnaram ao mesmo tempo. Às vezes, famílias inteiras nem sempre tornam a ver-se logo. De repente, desencarnou o pai, a mãe, 3 filhos, o avô e a avó. Não quer dizer que os pais verão logo os filhos, que os filhos verão logo os pais. Entendeu? Porque tem uma coisa que a gente não esquece. E tem um livro do Hermínio de Miranda, muito bom, todo mundo deveria ler, chamado Nossos Filhos São Espíritos. O título é esse, Nossos Filhos São Espíritos. Então, às vezes, aquele filho está naquela reencarnação conosco para aprender alguma coisa. E muitas vezes contrariado, porque ele é de outra, vamos dizer o termo assim, ele é de outra tribo. Mas, por algum motivo, foi enviado nesse grupo, nessa tribo aí, com quem nem se dá muito bem quando está encarnado. É aquele filho que totalmente diferente do resto da família, é aquela coisa que todo mundo sabe, que quando desencarna, às vezes acontece alguma coisa, e ele desencarna e fica todo mundo assim, meu Deus, como isso aconteceu com esse jovem?
teve uma educação primorosa. O pai e a mãe deram tudo para ele. Às vezes eram 3 filhos. De repente, a bomba explode. A bomba. Descobriu-se que aquele filho, daquela família, que tem uma educação primorosa aos filhos, fez algo que ficou todo mundo assim, ó. Como? Não acreditou. Ele não foi gerado por aquela família. Ele é um espírito individual. Ele traz uma história que muitas vezes não tem nada a ver com aquela família. Por vontade do pai, resolveu-se. Olha, você vai reencarnar nesse grupo aqui. E nós já estudamos isso outro dia. Que às vezes o sujeito, por algum motivo, reencarna num outro, porque o pessoal diz assim, quando a gente desencarna, reencarna sempre no mesmo grupo. Nem sempre. Às vezes você é retirado daquele grupo e vai reencarnar num outro grupo. Porque às vezes aquele outro grupo tem alguma coisa para te ensinar. Muito importante. Ou você tem algo para ensinar para aquele grupo. E ele reencarna lá. E às vezes ele tem tendências totalmente diferentes desse grupo de cá. Então, às vezes, o pai e a mãe têm 3, 4 filhos. Os 2 filhos e o pai e a mãe são do mesmo grupo há muito tempo. Já se conhecem, né? Já tem aquela mesma diretriz. Aí vem o tal que o povo chama por aí de ovelha negra. Que não é nada de ovelha negra. É um elemento estranho ao ninho que reencarna ali. Porque, às vezes, aquela família tem muito para ensinar ele. Ele aprende alguma coisa, mas às vezes ele não aprende muito. E de repente explode a bomba. Aí todo mundo fica de quem é a culpa? Às vezes não é do pai. Se o pai e a mãe têm consciência que fez tudo do que podia, estão isentos da sua consciência. O problema é com o espírito, que tinha lá suas tendências. Agora, também acontece, às vezes, de haver uma falha da educação. Por quê? Porque o espírito, desde pequeno, mostrava as tendências. Mas o pai e a mãe faziam o quê? Isso é coisa de criança, não é? Só que a coisa de criança foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e engoliu todo mundo. Daí a importância da evangelização até quando o sujeito está dentro da barriga da mãe. Para que ele possa o quê? Domar as suas más tendências já desde cedo. Então, quando esse grupo desencarna, vamos dizer que por um acaso ele desencarna junto, ele já pode sair embora. Tchau, tchau, vou procurar o meu grupo. Vocês são estrangeiros para mim. Pode ser até que mais tarde ele venha procurá-los. Mais tarde, refletindo que eles foram importantes para ele, até volte para fazer uma visita. Entenderam? Várias vezes. Quantos casos a gente já sabe disso? Já viu desse tipo? Então, quer dizer que, nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo, presas da perturbação que se segue à morte, todo mundo passa, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Perceberam? É isso aí. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? De fazer alguma colocação, alguma observação? Eu achei interessante essa visão de hoje, né? Cada dia a gente vai vendo as coisas de uma forma diferente. A relatividade do tempo. Eu achei bem interessante. Como o tempo é relativo, né? Às vezes você está de férias, você acha assim, passou tão rápido. O outro fala assim, nossa, parece que suas férias demoraram 60 dias. Às vezes, para um, é penoso esperar, para outros, não. Hoje, uma coisa que todo dia fica uma reflexão a mais, né? Hoje, para mim, foi a do tempo e das eternidades. Achei bem interessante. Exatamente. Então, essa eternidade, ela significa um tempo indeterminado. O que é uma eternidade para uns, não é para outros, né? Como somos indivíduos, cada um faz a sua leitura. Achei bem interessante.
É lógico que existe a palavra eternidade, ela existe. Algo eterno, algo sem fim. Isso existe a palavra. Eu não estou aqui anulando o sentido da palavra eternidade. Existe algo que nunca acaba. Por exemplo, Deus é eterno. Não é uma coisa indeterminada. Ele é eterno. Entendeu? Agora, no hebraico, no grego, o que eles chamavam eternidade não é nesse sentido de sem fim. É isso que nós estamos falando. É no sentido indeterminado. Senão as pessoas vão dizer, quer dizer que o sinônimo de eternidade é indeterminado? Não. Na língua portuguesa, a palavra eternidade significa algo que não tem fim. Agora, o que eles chamam de eternidade no grego e no aramaico, o que eles dizem ser eterno, não era essa definição. Não era essa definição. Penas eternos não eram, penas indeterminadas. Tanto é que ele fala de eternidade em eternidade, como está lá no Salmo. Deus não guarda iras para sempre, Deus não pune eternamente. Então, a tradução é errada. A palavra aionios significa algo indeterminado, que pode durar um dia como 1000 anos. Mas um dia acaba. É isso aí que a gente está falando, tá bom? Alguém mais tem mais alguma coisa a dizer, pensar, refletir sobre isso? Não? Então vamos fazer. Eu vou pedir para a Verinha fazer a nossa prece. E daqui a 10 minutinhos a Denise retorna para o estudo do livro Memória de Suicida. Lembrando a todos que hoje, às 19h40, teremos a nossa palestra pública com a nossa amiga Michele Jesus, que vai falar sobre Clara e Francisco de Assis. Com certeza vai ser lindíssimo, né? Em homenagem às mulheres, que amanhã é Dia Internacional da Mulher, então falaremos hoje da nossa querida Clara de Assis, grande companheira do nosso amigo Francisco de Assis. Fez um trabalho belíssimo na divulgação do Evangelho. Então, Denise, Verinha, faz a nossa prece, por favor. Sempre muito gratos pelas informações, pelas reflexões que recebemos através de Kardec, que possamos, cada vez mais, ter as nossas mentes abertas para essas reflexões, que com certeza facilitarão nossa caminhada. Jesus amado, mestre amigo, Jesus e Francisco estejam conosco, nos apoiando, nos incentivando nessa roda de estudos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos dar a nossa paradinha agora. Daqui a 10 minutinhos a gente retorna para o livro Memória Suicida e às 19h40, mais uma vez, nossa palestra pública.